Fala galera, estou falando. Venho aqui no vídeo de hoje falar um pouco do Bavi que aconteceu ontem, né? Confronto entre Bahia e Vitória, clássico baiano. O jogo deu 2-0 pro Bahia, com gol de Aleu Vélez e Jean Lucas. E eu quero comentar um pouco sobre o que aconteceu nas arquibancadas, nas ruas e dentro de campo, né? Coisas que talvez vocês tenham deixado passar batido, coisas que vocês não estejam sabendo. Vamos começar falando sobre o que ocorreu fora do Barradão, né? Ocorreram algumas mortes aí por brigas de torcida organizada. É muito triste isso que vem acontecendo, ainda mais quando ambas torcidas, tanto a torcida do Bahia quanto a torcida do Vitória, pedem muito a volta da torcida mista. Mas ontem à tarde, antes do confronto, um torcedor da Bamor, né, membro da Bamor, torcedor do Bahia, foi morto a facadas por um membro da TUI. De acordo com as notícias, o integrante da Bamor ele estava sendo perseguido, ele estava andando de moto, estava sendo perseguido por alguns integrantes da TUI, quando ele caiu da moto e foi atacado com facadas, pauladas e coisas do tipo. Ele até resistiu aos ferimentos, mas acabou morrendo. Saindo desse assunto um pouco triste, vamos falar o resultado do confronto, né? Foram 2-0 para o Bahia, um gol de Aleiro Vélez e um gol de Jean Lucas. Jean Lucas, esse, inclusive, que está sendo chamado de pai do Vitória, né, carrasco do Vitória, ele até deu uma declaração ontem falando que ele iria ao cartório, brincadeira, né? Falando que ele iria ao cartório registrar o Vitória. Confira aí o vídeo. Cara, eu acho que a gente tá sendo feliz, né? Nos clássicos, então eu acho que eu vou no cartório amanhã registrar o Vitória. Além disso, tiveram outras brincadeiras do Bahia, dos jogadores do Bahia, como o Caio Alexandre, que fez algumas brincadeiras e coisas do tipo. Até o próprio Bahia postou algumas piadinhas em relação ao Vitória. Coisa de rivalidade, né? Mas aconteceu algo com o Jean Lucas ontem que está gerando muita polêmica, que quando ele fez o seu gol, ele levantou a sua camisa em direção à torcida do Vitória. Alguns torcedores do Vitória acharam isso ofensivo, desrespeitoso, outros acharam normal, coisa de jogo, coisa de clássico, coisa do futebol. O que está sendo mais falado ainda é que o jogador Kaká puxa a camisa de Jean Lucas e rasga a camisa. Confira o vídeo aí. Do super tricolor! E é dele, Jean Lucas! E o Kaká tomou a camisa dele, tá rasgando. Essa atitude de Kaká vem sendo muito criticada. Alguns concordam, né, com o que ele fez, porque ele estava defendendo o seu time, a sua torcida. Outros acham que foi desnecessário. Enfim, as atitudes dos dois jogadores andam dividindo opiniões por aí. Comentem aí o que vocês acham, né? Fora isso também, vamos um pouquinho para a arquibancada, tivemos a presença do ex-jogador do Vitória, Matheus Gonçalves, lembra dele? Aquele do Jesus, o plano perfeito, se eu não me engano ele era chamado de um pastor, não é? Ou era o profeta, não lembro, algo assim. Ele esteve ontem presente no clássico, assistiu lá nas arquibancadas, até um torcedor postou foto com ele, né? Postou não, me enviou uma foto com ele, vou botar aí na tela para vocês, junto também com a foto dele no Barradão. Além dele, o Vitória também contou com a presença do Luva de Pedreiro, influência aí muito famoso no ramo do futebol. Ele se declarou torcedor do Vitória durante a transmissão, estava lá com a camisa do Vitória. Uma surpresa para alguns, acredito que outros já deveriam estar sabendo. Eu mesmo não sabia que o Luva de Pedreiro torcia para o Vitória, mas muito legal, né? O Luva de Pedreiro tá aqui com a camisa do Vitória, ele que é torcedor rubro-negro, falou que o pai dele também é Vitória, nasceu em uma cidade no interior da Bahia, Quijingue, né, nas proximidades ali de Feira. Agora vamos um pouco para dentro de campo. Dentro de campo, o Bahia começou o jogo um pouco mal, não diria que mal, mas começou o jogo um pouco assustado, principalmente porque logo nos primeiros minutos o lateral Luciano Juba quase faz um gol contra. Por isso que nesse momento muitos torcedores do Vitória acharam que a bola tinha entrado. Eu que não estava no Barradão, mas estava assistindo, também achei que aquilo ali seria gol contra, mas não foi. Normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, não faria isso aí. Olha isso, Ronaldo ficando desesperado. Aconteceram outros lances também perigosos. Se eu não me engano, não tenho certeza, um outro lance também que poderia ter sido um gol contra, chegado perto de ser um gol contra, mas o Bahia começou o jogo assim, né? Cometendo muitos erros, erros de passe, fez uma partida inteira com muitos erros na hora de finalizar,
perdeu muitos gols, isso para mim foi algo que eu observei bastante. O Bahia poderia ter ganhado com um placar muito maior se não tivesse pecado tanto na hora de finalizar, porque criou muitas chances. O Vitória, ele começou a partida bem, né? Pressionando o Bahia, fez alguns chutões que foram perigosos, algumas jogadas perigosas, mas em algum momento da partida o Vitória se perdeu ali e acabou deixando que o Bahia dominasse a partida, né? Eu até conversei com alguns torcedores do Vitória, alguns torcedores do Bahia, que, na minha visão, o Vitória não jogou como ele costuma jogar dentro do Barradão. Vitória joga como um verdadeiro mandante dentro do Barradão. E eu senti que nesse clássico, nesse Bavi, o Vitória não jogou como mandante, né? O Vitória não estava se portando como ele costuma se portar dentro do Barradão. A gente sabe da mística do Barradão, a gente sabe da postura do Vitória no Barradão, e eu não acho que a postura de ontem foi uma postura que o Vitória costuma manter dentro do Barradão. Fiquei um pouco surpresa, pois eu esperava que o Vitória viria. Eu sinceramente, eu esperava que esse jogo daria empate, né? Mas eu pensava que o Vitória viria com mais potência, que o Vitória viria a pressionar mais, viria a dificultar um pouco mais o jogo para o Bahia. Mas eu senti que em um certo momento o Vitória se perdeu e o jogo ficou um pouco mais fácil para o Bahia, né? Não vou dizer que ficou o jogo mais fácil do mundo, eu não acho que ficou o jogo mais fácil do mundo, pois, para mim, se tivesse ficado o jogo mais fácil do mundo, o Bahia teria ganhado com muito mais gols, mas não ganhou, né? Por erros próprios, por mérito de Lucas Arcanjo, que pegou muitas bolas. Então, para mim não foi o confronto mais fácil do mundo, mas foi um jogo fácil para o Bahia. O Vitória poderia ter feito melhor. Ainda falando sobre o Bahia, trago aqui uma informação. O Bahia é o terceiro melhor mandante do Brasileirão 2026, conquistando 18 pontos em casa e 19 pontos fora, ficando atrás de Flamengo e Palmeiras. Acredito que alguns torcedores do Bahia não pensem isso, né, quando assistem as partidas. Tenho muitas críticas ao técnico Rogério Ceni, ao seu trabalho, mas é um marco interessante, né? Um alcance interessante para o Bahia ser o terceiro melhor visitante, ainda mais sabendo que o Bahia tinha uma certa dificuldade, atingiu essa meta ontem, tá? Ainda mais sabendo que o Bahia tinha uma certa dificuldade para ganhar do Vitória no Brasileirão, dentro do Barradão, né? Tinha essa mística, vamos se dizer, que os torcedores do Vitória falavam bastante, né? Que o Bahia nunca ganhou do Vitória no Brasileirão, dentro do Barradão pelos pontos corridos e coisas do tipo. Enfim, ontem esse tabu foi quebrado. Eu gostaria de falar sobre alguns lances, né, que eu anotei aqui, que eu achei que seria legal comentar com vocês. O desarme de Luciano Juba em René ontem. Esse lance, a depender de quem esteja falando, ele pode ser comentado de várias formas. Para o torcedor do Vitória, foi um erro de René não ter passado aquela bola para Mateuzinho, que estava ali perto, né? Mas a torcida do Bahia ficou muito feliz, né? Por outro lado, a torcida do Bahia ficou muito feliz, porque era uma chance clara de gol. E o desarme de Luciano Juba agradou muito a torcida do Bahia. Um outro assunto, né, que eu gostaria de comentar referente ainda ao Bahia e à torcida do Bahia é a escalação de Kike Oliveira como titular. Muitos torcedores do Bahia estão chateados com o atleta. Na verdade, eu acredito que quase todos, né? Se tem algum que não tá, é uma porcentagem muito pequena. Graças a uma polêmica que ele se envolveu recentemente, como todos sabem, desde quando ele era do Grêmio, ele queria muito jogar ali no Nacional, né? Mas não conseguiu quando estava no Grêmio, tumultuou o vestiário, teve aquela coisa toda, que a torcida do Grêmio também ficou muito chateada com ele. Bahia pegou por empréstimo. Aconteceu o mesmo recentemente, o Nacional queria Kike Oliveira, ele queria sair, mas tinha toda a questão do empréstimo, o Bahia não ia liberar tão fácil, por mais nem menos, precisava se pagar um valor, tinha toda uma questão, né, para que ele fosse liberado para o Nacional, para que o empréstimo se encerrasse para ele poder ir ao Nacional. Em meio a tudo isso, vazaram algumas declarações de Kike Oliveira que deixaram a torcida do Bahia muito chateada com o atleta. Ele até, um dia antes do Bavi, se eu não me engano, deu uma declaração falando que essa partida era a sua chance de se redimir com a torcida do Bahia, confirmando que as declarações vazadas eram verdadeiras, né? Mas a torcida do Bahia não caiu muito nessa, não. A torcida do Bahia está chateada ainda, não ficou feliz com a escalação dele como titular, muito menos ficou feliz por ele ter jogado quase os dois tempos inteiros. Muitas críticas a erros dele,
Muitas críticas a ele, muitas críticas à gestão, enfim. A escalação de Kiko Oliveira e a permanência de Kiko Oliveira nos relacionados, até mesmo no clube, chateia muito a torcida do Bahia no momento. Uma outra situação, né, que aconteceu ontem no Bavi, que está gerando muita polêmica, é um momento que Rodrigo Nestor, ele põe a mão no rosto, não sei se é assim, não sei se é assim, na imagem não dá pra ver muito bem, mas eu vou tentar colocar o vídeo aí pra vocês. Ele põe a mão no rosto e Brites, né, Brites, não sei, acho que é Brites, né, faz uma reclamação ao árbitro Klaus, dizendo que ele estava botando a mão na boca, né, que agora com a Lei Vini Júnior é proibido que você coloque a mão na boca para falar com o outro adversário. Ele pediu o vermelho imediato para Rodrigo Nestor. O árbitro até foi na cabine do VAR analisar, o VAR pediu para que fosse analisado, mas, de acordo com o VAR, não foi mão na boca, não era para vermelho e, pelo pouco que eu vi, parecia ser algo mais assim do que assim. Mas o lance está sendo bem polêmico aí. Muitos estão dizendo que foi mão na boca sim, que era para vermelho sim, mas dentro desse lance também aconteceu uma outra coisa que gerou muita polêmica e que também foi pedido uma punição, né? Pelo menos não dentro de campo, mas pelo menos pela torcida. Enquanto o Brites cobrava o árbitro e acusava Rodrigo Nestor de ter colocado a mão na boca, ele empurra Rodrigo Nestor. E a torcida do Bahia pede um cartão amarelo, um cartão vermelho. Nada aconteceu, nem para Rodrigo Nestor, nem para Brites e o lance ficou por isso mesmo. Mas foi algo que gerou muitos comentários aí na internet. Outra coisa que gerou muitos comentários foi uma falta sofrida por Eric Pulga, que a falta não foi dada e o lance parecia ser realmente falta. Vou colocar aí na tela para vocês e vocês comentam aí se vocês acham que foi falta ou não. Para resolver sozinho, contra 4 do Vitória. Caiu Eric Pulga, reclama de falta. O árbitro manda o jogo seguir. Uma outra coisa que aconteceu dentro dos gramados foi um momento em que David Duarte teve um choque de cabeça e partiu sua cabeça, né? Teve um machucado na cabeça. Nesse momento, depois de limpar o machucado, colocar aquela famosa touca, David Duarte e Kaká discutiram um pouco. Não dá para entender muito bem, talvez o Veloso, né? Aquele rapaz famoso por fazer leitura labial, ele tenha feito algum vídeo, se eu encontrar eu coloco aqui para vocês, mas os dois discutiram bastante, o clima já estava hostil desde o início e essa discussão aí aconteceu. Outra coisa que gerou muitos comentários foi a declaração de Marinho. Eu vou procurar aqui para ver se eu acho para vocês. Eu ler para vocês, né? Durante o pós-jogo, né? Marinho foi entrevistado. Ele que não gostou também, assim como o Kaká, ele não gostou da comemoração de Jean Lucas. Ele disse o seguinte para a entrevista, né? Para o Premier, canal Premier. Ele disse: a gente não vai admitir falta de respeito. Eu tenho raiva de perder para esse time aí, no caso o Bahia. Eu vou colocar o vídeo aí para vocês verem também. Só que a gente às vezes não vai admitir que falta de respeito. A gente sabe que é torcida única, como foi lá também. Mas faltar com respeito contra a nossa torcida aí a gente não pode admitir. E dentro do campo a gente não foi o que o Vitória é em casa. A gente decepcionou o nosso torcedor que veio hoje, que lotou, e a gente acabou deixando passar. A gente não pode perder da forma que foi. Não dá pra gente ficar lamentando muito, né? O torcedor tá cansado da gente toda hora vir aqui, vir falar alguma coisa. Principalmente quando a gente perde pro nosso maior rival dentro da nossa casa. É inadmissível, mas a gente tem que voltar a trabalhar, focar, porque a gente só vai conseguir fazer com que o torcedor ele fique bem com vitórias. Hoje a gente deixou escapar, perdeu essa vitória hoje, essa derrota hoje ela é dolorosa hoje. Por perder pra esse time aí, eu tenho raiva. Mas faz parte, a gente tem que olhar o que a gente errou hoje para que não aconteça mais. Marinho também, ele foi feito de piada, né, pela torcida do Bahia, porque nunca marcou gols em Bavi. Ele já marcou alguns gols em cima do Bahia, sim, mas por outros clubes. Em Bavi, Marinho nunca marcou gols, não deu assistências e virou motivo de piada aí para a torcida do Bahia, né.
Em resumo, esse confronto ele foi marcado, como sempre, por muita confusão entre os jogadores, por uma quebra de tabu por parte do Bahia, que nunca tinha ganhado do Vitória no Brasileirão dentro do Barradão pelos pontos corridos. Se eu não me engano é essa, né, que esse é o tabu que tinha, algo que a torcida do Vitória falava bastante. Tivemos o jogador Kiki Oliveira, escalado, colocado como titular, e que não agradou a torcida do Bahia. Tivemos quase um gol contra logo no início do jogo por Luciano Juba. Brigas entre Kaká e David Duarte, Kaká e Jean Lucas. Também teve o caso de Brites acusar Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor esse que já fez uma ótima partida, vamos dar a César o que é de César, fez uma ótima partida. Muitos gols perdidos pelo Bahia, algo que o Bahia precisa melhorar. Também o que o Vitória não entendi ontem, porque eu não vou dizer que é algo que o Vitória precisa melhorar, porque o Vitória anda muito bem na sua casa, né? Mas o Vitória ontem não se portou como costuma se portar. Então, meio que isso. Tivemos, infelizmente, a morte de um torcedor do Bahia, né? Membro da TUI. Se eu não me engano, aconteceram outras mortes, mas eu não fiquei sabendo perfeitamente o que aconteceu, por isso eu não trouxe aqui para vocês. Mas muito triste. E também tivemos aqui a informação do Bahia ser o terceiro melhor visitante, não é? Gente, infelizmente minha câmera parou de funcionar, parou de gravar no caso. Meu microfone também parou de gravar o áudio, não sei porquê. Mas venho aqui com meu celular na mão, nesse ângulo mesmo, nessa gravação mesmo. Pedir para que vocês curtam o vídeo, que vocês se inscrevam aí no canal, me sigam lá no Instagram, @estefalando, vai estar aparecendo aí na tela. E é isso, se vocês gostarem do vídeo, um beijo.